você acha que falta? Porque o Brasil, ele poderia ter muito mais investidores, né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, tem um número muito maior. O que falta para as pessoas no Brasil, de fato, investirem esse dinheiro? Ou, enfim, até poupar, porque a gente vê que pessoas, assim, que ganham um salário baixo, muitas vezes gastam mais até que pessoas que ganham melhor, né? Sim, sim. Na verdade falta, eu vou parecer repetitivo, mas falta educação, porque as lições aplicadas pela maioria, que são lições que não conduzem ao sucesso, são lições que hoje modelam uma estatística de que 78% dos brasileiros estão endividados, né? Então, se a maioria está endividada, é porque as lições que a maioria coloca em prática não funcionam. Quais são essas lições? São lições de usar tranquilamente toda a linha de crédito à disposição, lições de pouca responsabilidade com o orçamento doméstico, lições de enxergar o dinheiro apenas para soluções de curto prazo. Um exemplo bem fácil de entender: quando o jovem começa a ganhar dinheiro, ele é estimulado por quem está em volta dele, colegas de trabalho, chefes, enfim, é estimulado por adotar o padrão de vida que o dinheiro pode pagar. E, basicamente, por mais que ele analise, né, o papo que a gente tem aqui, um blog ou outro, às vezes ele lê um livro e fala, não, eu vou ser responsável pelo meu dinheiro, tenta montar um orçamento organizado, ele só tem uma visão de curto prazo, ele não está acostumado a estrategicamente pensar no longo prazo. Então o orçamento dele vai ter o quê? Vai ter moradia, não importa se é própria alugada, se é dividida, se é co-living, um gasto com a moradia, um gasto com transporte, talvez um gasto com educação, talvez um gasto com saúde e alimentação, saúde em geral. O que falta nesse orçamento? Falta esse jovem perceber que, ao longo de um ano, acontecem fatos que normalmente o orçamento mensal não prevê. Exato, imprevistos. Ele vai chegar ao carnaval, ele quer gastar um dinheiro com abadá, ele quer estar numa festa, são 3, 4 dias ali que ele quer celebrar, né? Vai chegar o aniversário dos 2, 3 irmãos, da mãe, aquele mês que todo mundo faz aniversário na família, ele vai querer gastar um pouco mais. Geralmente isso não está no orçamento, então os argumentos, né? Não vou nem usar a palavra desculpa, os argumentos de quem não consegue se manter no equilíbrio, os argumentos de quem não consegue investir, são irracionais, porque são pessoas que falam, eu pensei que ia poupar, mas esse ano eu viajei. Mas você achou que você ia só trabalhar e pagar contas? Você não achou que você ia tirar férias? Você não achou que ia curtir um pouco a vida? Esse ano eu gastei com o show da minha banda favorita, fui num festival. Puxa, mas você está trabalhando para quê? Então, falta uma visão mais de longo prazo, falta uma visão estratégica, e somada a essa ingenuidade, que é fruto da falta de educação, nós temos uma educação muito competente em quem vende. E geralmente quem vende não vende a coisa certa. Tem muita gente fazendo coisa errada na hora de oferecer soluções. Então vamos lá. O mercado de fintechs, de bancos de investimento, de corretoras cresceu muito. Mérito deles, mérito do conhecimento, do investimento, de pessoas muito habilidosas, capacitadas. Só que, à medida que crescem esses mercados e, puxa, atendemos o que seria o nosso nicho, vamos expandir para um nicho maior, quem faz o trabalho de formiguinha para ampliar o mercado vai tentar impactar pessoas que não têm perfil para aquele tipo de investimento. Então não adianta eu ensinar investimento em ações para quem não tem uma reserva de emergências. Não adianta eu ensinar investimento em cripto para pessoa que, por exemplo, não tem a menor ideia sobre tecnologia, segurança, o cuidado que tem que ter com uma senha, com a wallet. São muitos os casos de pessoas que acham que estão investindo e caem em golpes, ou acham que estão investindo corretamente e entram num perfil de investimento que não é o adequado. Então a pessoa comprou uma carteira de fundos imobiliários, de ações, de cripto, de qualquer coisa, bem fundamentada, bem orientada, bem diversificada, mas primeira dor de barriga do mercado, primeira chacoalhada, a pessoa, mas estou perdendo dinheiro. E vai vender com prejuízo, vai nutrir os tubarões ali que precisam das sardinhas ingênuas, que não sabem investir, que não sabem lidar com o sobe e desce do mercado, não sabem entender que a hora da perda é a hora de comprar mais. Isso vai fazendo com que muita gente que entre no mercado, quando eu falo no mercado, não é um mercado específico só de ações, mas em qualquer mercado, muita gente degusta o mercado, experimenta por um certo tempo, se frustra, ou porque investiu com perfil errado, ou porque queria um resultado rápido e o seu orçamento doméstico Ganância, né? pediu, né, um resgate antes da hora. E essa pessoa, quando sai, ela sai alardeando que caiu numa armadilha, que fulano me enganou, que aquela empresa não é séria. Então tem muitas empresas sérias hoje que são bombardeadas por argumentos frustrados de pessoas que investiram errado. Por quê? O comercial dessas empresas convenceu as pessoas de perfil errado a investir. Então, um número bem interessante, aquele
milhão, são pouco mais de 5 milhões de CPFs hoje que investem na Bolsa, se não me engano. Raimundo Magliano, filho, lá em 2002, quando escreveu o primeiro livro, colocava como meta da então Bovespa, né, que o número de CPFs negociando na Bolsa chegasse a 5 milhões lá por volta de 2008. Por que não chegou? Sinceramente, eu acho que nós talvez chegamos nesse número. Só que ele nunca passou efetivamente de 700, 800 mil, porque era muita gente que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eram clubes de investimentos, eram os primeiros investimentos, os primeiros investidores que iam para aquelas palestrinhas da XP Investimentos. Pô, e aí, como é que é? Tô aprendendo. Só que eram seduzidos para investir com uma visão de curto prazo. Então você vê a XP, o quanto ela cresceu nessas 2 décadas de existência dela, a quantidade de pessoas que entraram e saíram talvez foi muito superior a 5 milhões. E aí, na verdade, não saber reter o cliente, não saber adequar o investimento ao perfil, está nos custando o preço de termos poucos investidores. Eu acredito que nós estamos mudando isso agora. Nós estamos vivendo no Brasil uma fase interessante, riquíssima, que os Estados Unidos viveram há 15, 20 anos atrás, que foi aquele momento em que o boom dos consultores de investimentos, dos agentes autônomos, chegou numa certa saturação, né? Quando Fidelity, Charles Schwab, lá entre décadas de 70 e 80, começaram a incentivar o investimento em renda variável, foi mais ou menos o que a XP fez no Brasil por volta do ano 2000 e trouxe a concorrência junto, criou-se a panaceia, a impressão de que o futuro do americano vai ser renda variável. Aí, com muita gente concorrendo na praça, com muita análise fundamentalista ali competindo pelo mesmo cliente, o que aconteceu é que as recomendações começaram a ficar muito parecidas. As empresas tiveram volume, aí o perfil conservador na instituição A era parecido com a instituição B, então todo mundo ganhava lá 4% ao ano, o moderado todo mundo ganhava 6% ao ano, o arrojado todo mundo ganhava 8%. Então, qual passou a ser a função do assessor de investimentos? Praticamente encontrar a pessoa e oferecer, porque o produto já era conhecido. O que cresceu a partir de então? Cresceu o trabalho do planejador financeiro, que é justamente quem individualiza. Quem olha para você, Carol, olha para você, André, e vê 2 pessoas diferentes. Não, são irmãos, mas não quero saber se é conservador, moderado, arrojado. Eu quero saber quantos anos você tem, se tem filho, se não tem, se tem alguma histórico de doença na família, se os seus sonhos são ambiciosos, se não são, você está feliz com a vida que tem seguro, não tem. Então, quando vai se montar um plano e montar uma carteira de investimentos, vocês podem ter a mesma idade, o mesmo histórico, a mesma formação, e um ter a carteira de investimentos completamente diferente do outro, porque são necessidades diferentes. A gente já está engatinhando nesse processo no Brasil. Eu acredito que a profissão do futuro é a profissão do planejador financeiro no nosso mercado financeiro. Ainda a profissão de consultor de investimentos tem muito a crescer, a colher frutos, mas o Brasil, em termos de mercado de investimento, vai amadurecer bastante quando as pessoas procurarem um estrategista que vai mostrar onde elas estão errando, e esse estrategista vai falar: passo número 1, reserva de emergências. Passo número 2, um projeto para renda futura. Passo número 3, diferentes sonhos, diferentes investimentos, diferentes níveis de risco. Conservador, moderado, arrojado, de acordo com o sonho que você tem. E aí as pessoas vão começar a usar os investimentos conectados com seus sonhos. E eu acredito que vai mudar completamente a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Hoje, a maioria das pessoas que investem acham que estão fazendo uma aposta. E aí? Você acredita no Bitcoin? E aí? Você acredita no fundo imobiliário A, B ou C? Não é questão de acreditar. Me mostra os fundamentos. Vamos ver como é que está aqui a evolução do mercado. Como é que estão os planos para o uso desse ativo no futuro? Essa conversa ainda é muito imatura no Brasil. Eu participei durante muitos anos, mais de 10 anos seguidos, de um grande evento chamado World Money Show nos Estados Unidos. Ainda existe. Se você digitar lá Money Show, tem vários eventos acontecendo ao longo de todos os Estados Unidos. O World Money Show que acontecia em Orlando, porque tinha mais empresas internacionais. E o que me chamava mais atenção nesse evento não eram as recomendações de investimento, porque eles faziam um evento mais para vender planos de recomendação, né, de carteiras recomendadas. Mas me chamava a atenção as perguntas que os investidores faziam. Eles não queriam saber qual era o melhor investimento. Eles não queriam saber qual era a tendência da economia. Eles já sabiam aquilo. Eles recebiam análises das agências que eles assinavam. O que eles queriam saber é como que aquela notícia que alguém estava falando no palco seria percebida em um país como o Brasil, por exemplo, que tinha muita gente começando a investir. Eles queriam saber o que queria provocar um efeito manada no ativo A, B ou C, para eles poderem comprar aquele ativo antes de valorizar, sabendo que talvez não tivesse muito fundamento, mas estavam preocupados no comportamento do investidor, não tanto no fundamento do ativo, porque eles já dominavam o fundamento do ativo. Então, anos-luz à frente do comportamento do investidor hoje.
Nós estamos, talvez, navegando em mares turbulentos para chegar nessa realidade daqui a um tempo. Vai um tempo para a gente amadurecer e aprender um pouco mais. Eu queria até puxar esse tema, que você falou sobre seguro, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Ah, eu faço seguro, não faço? E aí tem pessoas, por exemplo, que são pais, e aí, né, de repente tem um seguro de vida. Quando você acha que é válido ter um seguro? Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa como eu, jovem, não tenho filho, pela rentabilidade, vale a pena ter seguro? Não necessariamente. Você vai pensar em seguros quando você começa a perceber que um erro seu ou a sua falta vai custar caro para outra pessoa. Então, geralmente, é isso que condiciona a maior parte dos seguros, né? Ou um erro seu vai, por exemplo, custar a habilidade de conduzir uma atividade. Então, se você perder um computador, se você tiver um carro roubado, sofrer um acidente, você não consegue mais conduzir sua atividade porque você depende do carro, você depende do computador. Então, é bom ter o seguro do computador, o seguro do carro. Mas seguro de vida, ele está associado à continuidade dos planos. Eu decidi pôr meu filho numa escola, porque eu tenho uma boa renda, porque eu tenho um trabalho, mas e se eu for impedido pela justiça de trabalhar? E se eu tiver uma perda de patrimônio, como é que fica a educação do meu filho? Então eu tenho que ter um seguro não apenas contra a minha morte, mas um seguro que proteja a educação do meu filho contra uma descontinuidade do meu trabalho, que é o chamado seguro profissional. Quanto mais complexa a vida da pessoa, quanto mais responsabilidades ela tem com filhos, com cônjuge, porque tem cônjuge que deixa de trabalhar, ou que deixa de investir na carreira para gerenciar o sucesso do outro, e não necessariamente o homem e a mulher, mas no Brasil ainda, uma parte dos casos, é a mulher que enfraquece sua carreira para dar mais força para a carreira do homem, pelo menos nos primeiros anos. E tem muita gente que, por exemplo, tem a responsabilidade de manter os pais. Tem pais que não vivem sem uma mesada, um cuidado, um suporte dos filhos. Então, quanto mais responsabilidade você tem com outras pessoas, maior a importância do seguro. Quanto mais tarde a pessoa começa a investir, o ideal é investir desde o primeiro salário, né? Virei estagiário, comecei a ganhar uma bolsa, auxílio, eu já deveria estar pensando na minha previdência, ou no mínimo, né, se previdência está muito longe, separar parte do dinheiro para fortalecer minha renda, para investir em cursos, pós-graduação. Se eu não comecei lá atrás, quanto mais tarde eu começo, mais o seguro se torna prioritário em relação ao investimento. Então, imaginar que eu nunca investi, ganhei meu dinheiro, gastei, agora descobri que estamos grávidos, né? Temos um filho chegando. Vou fazer uma poupança para o meu filho. Eu acho que não. Já que você não tem poupança nenhuma, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é um seguro. E que se você fizer uma grande bobagem na sua carreira e perder a renda, esse filho está, pelo menos, com a faculdade garantida. E aí, pagando o seguro, consegue colocar um dinheiro a mais para trabalhar, você começa com uma previdência, alguma coisa que vai em paralelo garantindo a segurança de longo prazo. Mas se você fez tudo direitinho desde o começo, está acumulando patrimônio, tem um pé de meia, um pedaço desse patrimônio está numa figura de investimento como um plano de previdência, né, que não é exatamente pela rentabilidade, mas pelo planejamento sucessório. Se eu morrer, o plano cai automaticamente na conta do meu filho. Nem precisa de seguro. Eu não tenho seguro de vida. Por quê? Eu tenho um planejamento sucessório lá em casa em que uma parte considerável do meu patrimônio, 10%, está em previdência. Além de estar em previdência, eu tenho rendas recorrentes. Eu tenho 16 títulos de livros que vendem correntemente, mais de 6 mil exemplares por mês. O meu contrato com a editora prevê que, na minha falta, automaticamente os direitos revertem para meus filhos. Então, eles têm uma renda que vem desse tipo de contrato, dos livros e outros direitos, mais a previdência, então não preciso de um seguro. Qualquer necessidade de curto prazo, meu seguro de saúde já contempla essa necessidade e está tudo certo, a gente não vai desequilibrar a família por alguma bobagem ou algum acidente que eu vier a ter. E com o tempo também, os imóveis ou alguma herança que você deixe, né? Falando assim no seu caso, né, Gustavo, que eu sei que você tem imóveis e tal, vai levar um tempo, mas vai acabar também entrando no processo de herança ali, vai ter o imposto e tudo mais, mas seus filhos vão estar Então, André, mas aí é um bom argumento para o seguro também. Por quê? Quando eu tenho um patrimônio que está imobilizado, um patrimônio que corre o risco de entrar em inventário, quando eu falo correr o risco de entrar em inventário, é porque está tudo no imposto de renda, bonitinho, mas às vezes tem um imóvel que não está devidamente documentado, não está com a delimitação de área registrada na prefeitura, foi feita uma venda, não foi feita efetivamente a transferência final para o comprador. Então, se eu tenho alguma situação mal resolvida que pode fazer com que o meu inventário demore 1, 2, 3 anos para sair, todo o meu patrimônio fica amarrado e meus filhos não conseguem ter acesso. Além disso,
para dar entrada no processo de inventário, para conseguir acionar a transferência nos cartórios, eu preciso pagar os impostos. Então, principalmente quem tem imóvel ou patrimônio imobilizado, tem que ter um seguro contemplando, no mínimo, esse processo de transferência quando acontece uma fatalidade. Sim. E aí é uma conta bem precisa, tá? 5 milhões de cobertor de seguro, não precisa, não precisa. É um seguro que cubra aqueles custos de um processo, de uma transferência, mais uns 6, 7 meses que a família vai precisar de renda para o luto, né? Para acomodar, baixar poeira e entender que, puxa, vamos lidar com o patrimônio no segundo momento. Então, a gente trabalha o seguro de vida como algo bem calculado, não o mais generoso, o máximo possível, mas o mínimo necessário para que eu pague o mínimo que eu preciso de seguro e possa investir o máximo possível, não desperdiçando a oportunidade de multiplicar meu patrimônio com bons investimentos. Legal. Agora, para quem está começando a investir, Gustavo, é errado a pessoa pensar em poupar o máximo possível? Errado. Errado, porque poupar o máximo possível. Geralmente quem vai fazer isso é porque percebeu a vantagem de ter um bom patrimônio, viver de renda no menor prazo possível. Essa pessoa faz isso geralmente estimulada por um vídeo, né, com um bate-papo que a gente está tendo aqui, uma palestra, um livro, fala, uau, né, se eu seguir essa receita eu vou em frente. E quando ela começa, ela está numa situação que tudo parece viável. Só que ao longo do processo, vários imprevistos, várias frustrações vão acontecer na vida dela. E frustrações são parte da vida, né? Se eu tenho uma vida ousada, se eu empreendo, se eu quero mudanças na carreira, se eu faço coisas diferentes com uma certa frequência, eu sempre vou ter um certo imprevisto, sempre vou ter uma frustração no projeto ou outro, eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz. Tem a euforia da descoberta e tem a frustração do, pô, mas não sabia que ia custar tão caro, não sabia que podia dar errado. Então, essa vida com altos e baixos, ela joga contra um esforço excessivo de poupança. Eu posso estar lá com meu custo engessadinho, pequenininho, eu estou gastando bem pouco para poder poupar o máximo possível, só que eu estou cortejando ali uma poupança, um valor significativo no momento que eu estou dando cabeçadas. Então, orçamento muito engessado, contas muito simples, muita poupança, muitos imprevistos, normalmente eu estou com ansiedade crescendo e imprevistos se acumulando que vão, combinados, fazer com que uma ameaça muito grande aconteça sobre aquela poupança. Então, a pessoa tende a interromper a poupança num dado momento, em geral, por algum fato que tende a ser um fato até comemorável. Quando a gente pergunta para as pessoas, por que você poupa tão pouco? O pessoal fala, estou numa fase difícil. O que é fase difícil? Ah, estou me casando. Porra, cara, se casar é uma fase difícil, cara. Lua de mel todo dia, é só festa, só celebração, só romance. Cara, você não sabe bem pela frente. Então, muita gente acha que não consegue poupar porque a celebração do casamento, amigos, lua de mel, tá, pô, tudo bem. Passou essa fase, aí você acha que vem uma tranquilidade por um tempo, mas, pô, engravidou, né? Ah, fase difícil. Não, mas agora que o filho é pequeno, não. O filho é pequeno e depois vem a escolinha, que é muito mais caro. Depois a escolinha vem a escolona, né? E a educação vai ficando cada vez mais cara. E vem a adolescência dos filhos, as descobertas. Quando vai deixar de ser uma fase difícil? Quando a pessoa se aposentar e os filhos saírem de casa? Pô, mas você ficou velho. Você deixou... Você deixou de aproveitar também momentos, né? Carol, não só aproveitar. Essa pessoa não aprendeu a aproveitar. Uma pessoa que passa 30 anos se privando, poupando, mirando o futuro, quando chegar aos 60, ela só vai saber na vida o que é olhar para o futuro. Ela não vai saber ver o presente, ela vai entrar em depressão. Então, como é que eu faço para ter um futuro bom? O meu presente tem que ser o melhor possível, com alguns cuidados para não faltar esse presente. É o equilíbrio que vai fazer com que eu seja uma pessoa de 80 anos que queira viajar, que queira ir para festa, que queira estar com os amigos. Agora, se eu sou um cara que gasta o mínimo possível, que estou numa fase difícil, né, e logo vou alcançar a independência financeira, pode ser que quando eu alcançar a independência financeira, vou atrás dos meus amigos, não vou encontrar os amigos, porque eles já estão viajando em grupo há 30 anos. Eles foram para o outro lado, eles estão vivendo uma outra vida que eu não sei viver. É o equilíbrio, né, Gustavo? Igual você falou, assim, porque a gente vê muitas opiniões. Por exemplo, influenciadores, enfim. Tem que ter primeiro, faz a sua reserva de emergência, poupa pra você poder fazer outras coisas. Mas, na verdade, é um equilíbrio, porque a pessoa também precisa viajar, ela precisa ter momentos únicos, sei lá, estudar, de repente os filhos vão pra fora, enfim. Então, falta isso, né? A gente vê pessoas que estão realmente, ou elas estão depressivas, estão tristes, porque só vê dinheiro, ou realmente elas não viram a vida acontecer. Elas estão sempre pensando, mas e amanhã? E amanhã? Isso gera muita ansiedade, né? E tem o lance, assim, que a pessoa que está frustrada há muito tempo, às vezes quando entra um pouco mais de dinheiro, ela quer
tirar o atraso, né? Ela quer se recompensar. A partir do momento que você começou a se presentear com dinheiro a mais, é muito difícil botar o pé no freio. Você tem a sensação de que você está numa fase boa, que essa fase vai melhorar e é só mais um pouquinho. Quando vê, de repente, pum, acabou e Subir ficou é no bom, vácuo. mas aí descer a pessoa vai ter que voltar, né? Exatamente. É o que acontece com pessoas que têm fama repentina, né? Então, é um alerta que eu faço sempre a quem tem um dinheiro que entrou de uma vez. Pode ser uma herança, pode ser o resultado de um... Hoje tem muito, né? Um projeto digital que a pessoa montou, ou empreendeu alguma coisa, deu certo. Não se encanta. Tenta não perder a vida que você tinha, uma vida bem autêntica. Tenta não perder o vínculo com pessoas que você ama, parentes e amigos. Acrescente alguns pequenos detalhes novos nessa fase boa, mas tome cuidado com esse novo patrimônio, ensaiando hipóteses, por exemplo, e se eu parasse hoje? Se eu fosse impedido de continuar? E se eu não tivesse um sucesso uma segunda rodada? Como eu ficaria? Eu tenho conversado com muitos cantores, esportistas, ganhadores de prêmios de programa de televisão, esses Big Brothers da vida, e geralmente a pessoa fala, pô, agora que eu tenho 1,5 milhão, eu falo, cara, você não tem 1,5 milhão. Você tem 1,5 milhão hoje bem investidos, vão render aí com segurança 10 mil por mês. Vamos ver o que 10 mil por mês a mais proporcionam de melhoria na sua vida? Esquece 1,5 milhão. Ele pode sim comprar um carro parcelado, uma casa, pagar um consórcio com aqueles 10 mil. Agora, se com 1,5 milhão, se ele se encantar com aquilo, não, mas eu vou ajudar minha mãe, eu vou comprar uma casa para ela, pronto, já não é mais 1,5 milhão, é 1 milhão. Sai comprando um carro super caro. E aí, depende, vamos supor que ele nem faça uma bobagem dessa. Ele monte um negócio, uma franquia de alguma coisa, que ele fala, não, é uma oportunidade, vai gerar renda. Primeira vez que ele está fazendo, ele está pegando o jeito com aquilo. Não dá muito certo, demora talvez não 6 meses, mas 1 ano, 1 ano e meio para dar resultado. Imagina o cara com uma franquia com 1 milhão de investimento que não dá resultado, ele no sufoco ali para provar para a família que deu certo, começa a sofrer. Normalmente esse cara vai entrar em frustração e depressão e vai rachar no meio do caminho. Então, normalmente o que a gente faz você não tem 1,5 milhão, você não tem 1 milhão, você não tem... Esquece o patrimônio. A conta que a gente faz o que você pode fazer com que rende. Em alguns casos, a pessoa, quando entra num certo fluxo, fala, puxa, mas eu sei que se eu pegar um pedaço de patrimônio, posso ser sócio de um negócio, vou amarrar contratualmente algumas garantias aqui, eu consigo incrementar minha renda significativamente. Tudo bem, estamos trocando renda por renda. Mas quando ele fala em consumo, normalmente ele está indo para o caminho errado, para a contramão do sucesso. E o cara que entrou em dívidas, então, Gustavo, vamos supor que montou um negócio, deu errado, ou se embananou aí no dia a dia. Qual o primeiro passo que ele tem que dar para ajustar a situação dele ali? Muito simples. Para. O erro de quem está devendo é ficar naquela, nossa, mas entrei no vermelho e se eu cortar aqui alguma coisa, vou cortar a TV a cabo, eu vou cancelar a academia, eu vou deixar de trocar o pneu do carro esse mês, vou deixar mais para frente que eu tô apertado. Não é tentar fazer pequeno ajuste numa vida que desequilibrou. O normal não é estar equilibrado. O normal é desequilibrar positivamente. Você tem que sobrar todo mês, você tem que poupar todo mês. Se entrou na dívida é porque tem alguma coisa muito errada. Então, o que tem que fazer? Para passar régua. Esquece esse estilo de vida que você tem, que você sabe que não funciona. E agora para organizar. É o que a gente faz no trabalho de planejador financeiro, seja ele pago ou voluntário, que, enfim, tem muitos trabalhos voluntários também. Mas a pessoa tem que modelar o que seria o estilo de vida que ela pode pagar com o que ela ganha, que geralmente quem está endividado acha que ganha pouco, né? Eu falo acha porque tem gente endividada ganhando 2 mil por mês, tem gente endividada ganhando 200 mil por mês. A gente sabe que más escolhas levam às dívidas. Então, tem que parar e modelar o que seria o estilo de vida, fazendo uma conta numa ordem coerente. Essa pessoa tem sonhos, ela quer buscar independência financeira, ela quer dar um futuro para os filhos, ela quer ter experiências na vida que vão ter um certo preço. Então, ela primeiro tem que entender o que ela deveria estar poupando para realizar esses 3, 4, 5 sonhos mais importantes, pelo menos. Ela tem que ter uma verba para qualidade de vida, porque todo mundo é muito influenciado hoje por redes sociais, todo mundo fica namorando o estilo de vida do outro. Esse é um outro elemento que alimenta muita frustração. Eu queria viajar com fulano, eu queria doar como não sei quem, eu queria me vestir como o outro. Cara, o que é qualidade de vida para você? Tem uma conversa com você mesmo, uma conversa com as pessoas que você ama, para saber o que faz de você uma pessoa íntegra com o que você entende ser importante. Cara, para você é importante um esporte, compra o material esportivo daquele esporte para você poder praticar.
garanta que você vai ter uma verba para todos os meses estar com a galera que pratica aquele esporte, vai pagar uma quadra, um clube, alguma coisa. Mas isso entra no plano. Estamos falando de endividados, tá? Então, quanto você vai poupar para o futuro, quanto você vai gastar com qualidade de vida, e o que sobra é o que você tem para pagar pelo seu estilo de vida, pelo seu custo de vida. E o que a pessoa vai perceber é que ela normalmente está vivendo um custo de vida maior que ela tem para pagar. Muitos vão resistir a essa mudança. Não, mas peraí, eu já moro numa cidade que os 2.000 que eu gasto de aluguel praticamente me põe na periferia. Uhum. Pois é. Pelo que você ganha, talvez não seja nem o caso de morar nessa cidade. Talvez seja o caso de você combinar moradia e transporte e você vai morar um pouco mais longe, uma casa bem mais barata, com um carro que te permita vir para o trabalho e uma combinação de qualidade de vida, você deixa de gastar com lazer, porque é numa região bucólica, e passa a se deslocar mais para o trabalho. Boa parte das soluções de endividamento que a gente trabalha no dia a dia de planejamento financeiro tem a ver com mobilidade geográfica. É mais fácil no interior, Claro. cidades interioranas, né, para a galera. Vou dar um exemplo de São Paulo aqui. Quem mora em Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, geralmente essas cidades de porte médio para grande são rodeadas de boas cidades de porte menor, com custo de vida menor. Então, se eu estou em Sorocaba, tem lá Votorantim, Alumínio, né? Tem as cidades próximas, São José dos Campos, tem aquele monte de cidadezinha charmosa ali, rumo a Campos do Jordão. Então, eu posso morar, talvez, numa região mais bucólica, e a 20, 25 minutos de onde eu trabalho, que vai exigir que eu tenha, talvez, um meio de transporte que lá na cidade eu não teria. Então, a gente não faz análise do tipo, quanto custa a casa aqui, quanto custa a casa ali. Casa mais transporte mais escola. Tudo isso avaliado em conjunto para sugerir à pessoa um afastamento das regiões de metro quadrado mais caro. Para poder ter um custo fixo menor, a pessoa vai sentir um certo desconforto de estar longe da padaria favorita, do mercado favorito, mas ela vai poder, no fim de semana, se deslocar e consumir um lazer numa região diferente de onde ela mora, porque ela vai ter um custo de vida menor. E aí, quanto mais ela consegue trabalhar uma redução no custo fixo, quanto mais custo variável ela tem, o esporte dela, as doações que ela faz, o lazer, mais ela está preparada para lidar com imprevistos. Porque vai surgir uma dor de cabeça, um acidente, um problema de saúde, uma festa que ela tem que ir, tem que comprar uma roupa nova, ela simplesmente cancela o esporte do mês seguinte, ela simplesmente cancela a viagem do mês seguinte, joga para mais para frente, porque ela tem mobilidade no orçamento. Quem está com o orçamento todo engessado não consegue mexer nada. E aí ele vai automaticamente para a dívida, porque a vida está acontecendo. A vida está me cobrando responsabilidade, eu estar na festa com os amigos, eu estar celebrando com a família, está dando ovo de Páscoa para o meu filho. Né? E aí, quando você vai simplesmente viver, você cai no vermelho porque suas contas estão engessadas. Vamos simplificar a vida e gastar mais com lazer e qualidade de vida, que você vai ter um colchão para trabalhar essa flexibilidade que o orçamento exige.